Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa aula de história. Abram a apostila na página 32. Lembrando que na aula da semana passada, vocês conheceram a respeito da linha do tempo da televisão. Teve uma participação especial também do professor Bruno, né? Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante com as informações da aula passada, tá bom? E hoje vamos falar a respeito de internet. Acompanhe então a leitura aqui com a tia Carol, muita atenção, tá? Navegando na internet. Você provavelmente já folheou jornais e revistas, escutou rádio e viu programas na televisão. Atualmente, porém, existe um meio de comunicação um pouco diferente dos estudados até aqui. Vamos falar agora dos computadores e celulares conectados à internet. A internet também é conhecida como World Wide Web. Em inglês, essa expressão significa algo parecido com rede de alcance mundial ou rede mundial de computadores. Ela está presente na vida dos brasileiros pelo menos desde a década de 1990. Porém, sua história é um pouco mais antiga. Para conhecê-la, devemos entender como surgiram os primeiros computadores. Os primeiros computadores foram inventados na década de 1950. No entanto, eles eram bem diferentes dos que conhecemos hoje. Os antigos computadores eram enormes e ficavam instalados em laboratórios, em universidades e em órgãos oficiais de governo de países como Estados Unidos, Inglaterra e França. Ainda não havia computadores pessoais usados em residências e escritórios pelas pessoas. Na década de 1960, nos Estados Unidos, começou a ser desenvolvida uma rede para interligar esses computadores. Inicialmente, isso aconteceu entre os aparelhos presentes em universidades. Aqui tem uma imagem de computador Mark no Centro de Ciências da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Como disse aqui para vocês, os computadores antigos, né? Eles eram enormes e ficavam instalados ou em laboratórios, universidades ou órgãos oficiais de governo, tá bom? Todos estão conectados. Nesse processo, a internet foi sendo desenvolvida e aperfeiçoada pouco a pouco. Isso ocorreu ao longo da década de 1980, sob o comando de um físico e cientista da computação, nascido na Inglaterra, chamado Tim Berners-Lee. Ele criou uma rede capaz de interligar os computadores de todas as regiões do mundo. Esse estudioso também criou o primeiro website, ou site. Nele era explicado por meio de uma página de texto como funcionava a internet e como as pessoas poderiam se conectar usando essa ferramenta. Esse site foi colocado online no dia 6 de agosto de 1991. Atualmente, grande parte dos brasileiros e da população mundial acessa a internet. E o uso dos celulares com conexão com a rede, os famosos smartphones, cresce cada vez mais. Nessa imagem, são estudantes utilizando notebooks para fazer pesquisas na internet em uma sala de aula. Hoje não conseguimos, né, imaginar o nosso dia a dia sem estar conectado à internet, não é mesmo? Ainda mais esse ano, né, com tudo isso que estamos vivendo, com a pandemia, ensino remoto, né? Hoje a gente usa a internet, pessoal, para fazer tudo. A gente não consegue imaginar a nossa vida hoje sem estar conectado à internet. E aqui na página 33, é verdade? O comportamento e o hábito das pessoas vêm sendo profundamente transformados em razão do uso de computadores, celulares e outros meios de comunicação conectados à internet. Então, eu quero que vocês pensem a respeito disso, tá? E caprichem na resposta. É verdade isso? Aqui estamos falando de mudança profunda, né, a respeito de comportamento e hábito por conta aí dos meios conectados à internet. Tudo bem? E aqui, na imagem,
Hoje, estar conectado à internet é algo fácil e comum. Você já pensou que nem sempre foi assim? Interessante para refletir, né? Conectando com língua portuguesa. Cada meio de comunicação estudado nesta unidade trouxe inovações e transformações na vida das pessoas, certo? Mas você sabia que a internet inaugurou uma nova forma de escrita? É o chamado internetes, caracterizado pela abreviação de palavras. Por exemplo, escreve-se TB em vez de também, e pelo uso dos chamados emojis. Sobre esse assunto, leia o trecho de texto a seguir. Uma nova forma de escrita característica dos tempos digitais foi criada. Frases curtas e expressivas, palavras abreviadas ou modificadas para que sejam escritas no menor tempo possível. Afinal, é preciso ser rápido na internet. Como a conversa é em tempo real e pode se dar com mais de um usuário ao mesmo tempo, é preciso escrever rapidamente, né, pessoal? Então, hoje, para que a conversa ela fique mais rápida na internet, o que a gente faz? A gente acaba usando os emojis para transmitir alguma reação, né, com relação à mensagem. E também abreviamos várias palavras. Eu cito o exemplo de também, né, que se escreve TB para ficar mais curta a expressão e mais rápida também. Jogo rápido da página 34. Segundo o trecho de texto acima, qual é a relação entre a nova forma de escrita na internet e o tempo? Explique. Aqui vocês precisam explicar a relação entre a nova forma de escrita na internet e o tempo. Caprichem, hein, pessoal? Olha a quantidade de linhas. Eu quero uma resposta bem elaborada, de acordo com o que está sendo perguntado aqui. Tudo bem? Produzindo informação. Atualmente, os computadores, os smartphones e a internet estão presentes em todas as regiões do planeta. É difícil imaginar a vida sem eles, não é mesmo, pessoal? A tecnologia avançou tanto que qualquer pessoa pode fazer vídeos ou tirar fotografias com um celular e enviá-los por e-mail ou por aplicativos de mensagens instantâneas a outras pessoas. Hoje usamos bastante o WhatsApp. Além disso, é possível publicar rapidamente textos, fotografias e vídeos em blogs ou nas redes sociais. Por isso, estudiosos do nosso tempo dizem que hoje, com todos esses recursos, as pessoas comuns não estão somente consumindo informação, mas produzindo informação em uma rapidez nunca vista até então. Vou aproveitar esse momento, pessoal, para alertá-los, né, que vocês precisam ter cuidado com os sites que vocês acessam, né? Na dúvida, sempre chame um adulto para acompanhar vocês, tá bom? Cuidado com as informações que vocês publicam, principalmente informações pessoais. Não coloquem o endereço onde vocês moram, dados de documento, né? Cuidado em postar o local onde vocês estão naquele momento, né? O check-in. Então, a pessoa, se ela não tiver uma boa intenção, ela já sabe onde te encontrar, né? Ou até mesmo sabe que provavelmente na sua casa não tem ninguém. Então, muito cuidado, pessoal. Então, tenham muito cuidado com isso. Cuidado com o cyberbullying. Vocês já ouviram falar a respeito disso, né? O cyberbullying nada mais é que o bullying que vocês conhecem, né? Mas ele é online. Então, por exemplo, a pessoa posta uma foto, alguma coisa, e você faz algum comentário ali desagradável, ofensivo a essa pessoa. Então, muito cuidado, pessoal. Hoje em dia, vocês estão muito conectados à internet, né? Então, todo cuidado é pouco. Ficou com dúvida? Chame o papai, chame a mamãe, tá? Não façam nada sem autorização deles, tá certo, pessoal? Muita informação. A partir de agora, vamos refletir um pouco mais sobre os celulares, a produção de fotografias digitais e sua rápida circulação pela internet. Antes de tudo, é importante saber que a fotografia foi inventada no século XIX. Até o final do século XX, as fotos eram reveladas em papel por meio
meio de processos que aconteciam nos chamados laboratórios de fotografia. Até bem pouco tempo atrás, não havia câmeras digitais nem celulares capazes de tirar fotografias. Olha, a tia Carol vai mostrar aqui para vocês. Antigamente, era usado muito câmera como essa, né? Então, aqui colocava-se o filme, encaixava o filme aqui, né? E você comprava esse filme em lojas que faziam revelação de fotos e tinha 12, 24, 36 fotos e você ia tirando aqui. E as fotos eram armazenadas no filme que ficava nessa bobina que colocávamos aqui dentro, né? Então você não conseguia ver a qualidade da foto, como nós vemos hoje no celular, não é mesmo? Então você tira a foto, viu que não ficou legal, ficou embaçada, cortou a cabeça de alguém, você deleta a foto e já tira outra. Aqui não. Só ficávamos sabendo a qualidade das fotos quando mandávamos, né, num local, num laboratório de fotografia para fazer a revelação. Muitas das fotos ficavam queimadas. Pergunte aí para o papai ou para a mamãe. O que seria isso? A foto ficava preta, então não saía a imagem que você tinha tirado a foto, por conta da luz do sol, enfim. Então, antigamente usava-se a câmera assim, né? Colocava a bobina, depois que você tirava a quantidade da bobina. Então, por exemplo, eu comprei uma bobina de 24 fotos. Então, quando eu tirava as 24 fotos, eu tirava a bobina daqui, né? E mandava para revelar. Tá? Só aí que eu conseguia ver as fotos, por exemplo, de uma viagem, né? Muito diferente do que vocês conhecem hoje, tá? Essas fotos, pessoal, elas eram conhecidas como fotos analógicas, tá? Em que tinha um filme, que era salvo nesse filme, como vocês já devem ter visto, e depois a tia Carol vai mostrar aqui numa imagem também para resgatar um pouquinho essa informação, tá bom? O texto a seguir trata desse tema. A quantidade de fotos tiradas a cada 2 minutos hoje é equivalente à quantidade de todas as fotos clicadas em todo o século XIX. Olha aqui, pessoal. Aqui está comparando a quantidade de fotos tiradas a cada 2 minutos, que equivale à quantidade de todas as fotos em todo o século XIX. Muitas fotos, né, pessoal? Porque hoje temos essa facilidade de usar o próprio celular para tirar foto. Tudo a gente está tirando foto, né? Inclusive, vocês tiram foto das atividades que vocês fazem da escola. Olha que revolução isso, né? Aqui mostra, olha, uma jovem utilizando o telefone celular para fotografar uma paisagem, né? Não é preciso voltar muito no tempo para entender a revolução pela qual o mundo da fotografia está passando. Em 1990, 57 bilhões de fotos foram tiradas, todas elas analógicas. O que significa isso? Em máquinas assim, que tinha uma bobina, que tinha o filme, né, que depois ia para a revelação, tá? Em 2000, então 10 anos depois, foram 86 bilhões de imagens. Dessa quantidade, pessoal, 99% analógicas. Então, aqui já percebemos que, num prazo de 10 anos, né, já não é mais a quantidade total. Aqui, por exemplo, quando diz que todas são analógicas, significa que 100%, né? Aqui já caiu 1%. Né? Passado 10 anos, 99% analógicas. E agora, em 2011, pessoal, há 9 anos atrás, o número saltou para quase 400 bilhões de fotos tiradas e só 1% era analógica. Vocês conseguem, com essas informações, perceber a revolução, né, da fotografia? Vou mostrar essas informações que a tia Carol acabou de ler aqui para vocês em um gráfico para que vocês possam compreender melhor, tá bom? Então, a tia Carol pegou as informações, né, daquele parágrafo que acabei de ler e colocou aqui num gráfico para que vocês possam perceber melhor a revolução da fotografia, tá? Então, aqui, pessoal, no eixo horizontal são os anos, tá? Vocês podem depois acompanhar pelo parágrafo também. Então, 1990, 2000 e 2011. No eixo vertical é a quantidade de fotos tiradas em bilhões.
tá? Importante vocês se atentarem, porque essas informações ajudam na interpretação da informação. Perfeito? Então, pessoal, em 1990 foram tiradas 57 bilhões de fotografias. Tudo bem? Em 2000, 86 bilhões. Em 2011, 400 bilhões. Olhem aqui, pessoal, nas colunas, a revolução da fotografia, a quantidade de fotos tiradas, né? Então, vamos lá. 100% dessas fotos, de 57 bilhões, quando eu falo em 100%, estou falando do total. Então, todas as fotos, 57 bilhões, eram analógicas. Olha, assim, pessoal, tinha um filme fotográfico, né? Então, olha, essa é a bobina que a tia Carol comentou com vocês, que encaixa dentro da câmera, né? Ia tirando, quando completava a quantidade, tá vendo aqui, olha, cada parte significa 1, 2, 3, 4 fotos. Então, vendia bobina de 12, 24, 36 fotos. Então, daí encaixava aqui a bobina, ajeitava certinho o filme, né, fotográfico aqui, e depois tirava, né? Então, algumas saíam queimadas, por exemplo, tudo preto aqui. Então, na hora de revelar, não saía foto nenhuma, saía foto queimada, tá? Então, imaginem que em 1990, todas as fotos que foram tiradas eram assim, olha, analógicas. Não eram digital, como que a gente tira no celular, tá bom? Em 2000, foram tiradas 86 bilhões. De 86 bilhões, 99% eram analógicas. Então, 85 bilhões de fotos, quase que a totalidade, tá? Mas aqui a gente já percebe que 1 bilhão de fotos já não era mais analógica. Tudo bem? Em 2011, 400 bilhões de fotos foram tiradas, mas desse total, apenas 1%, ou seja, apenas 4 bilhões que eram analógicas. Olha aqui, pessoal, a queda em porcentagem. Olhando aqui, olha, em 1990, 100%, tudo. Em 2000, caiu um pouquinho. E em 2011 foi para 1%. Então, aqui mostra para nós, pessoal, a revolução da fotografia. Quantidade de fotos analógicas. Hoje as fotos são digitais. Tá certo, pessoal? Então, através do gráfico, fica melhor de vocês, então, visualizarem as informações que foram apresentadas, para que vocês, de fato, percebam, né, como que foi o aumento aqui na quantidade de fotos e o quanto que essa quantidade representa em fotos analógicas. Por quê? Porque hoje nós usamos muito, né, as câmeras digitais. Não usamos mais essa câmera, por exemplo, como a tia Carol mostrou para vocês, tá? Para finalizar as atividades de hoje, eu quero que vocês façam aqui o jogo rápido da página 35. Releia o texto acima e reflita sobre as seguintes questões. Então, é esse texto aqui, tá, pessoal? A. Essa imensa quantidade de fotos digitais produzidas atualmente é algo positivo? B. O excesso de informação na internet, nas redes sociais, nos noticiários pode confundir em vez de ajudar? Por quê? Tá? Então, não esqueçam de depois responder com capricho o porquê da resposta. Então, aqui tem a pergunta principal e depois o porquê. Vocês precisam responder essas duas coisas, tá bom, pessoal? Vou pedir agora que vocês façam, então, a releitura do conteúdo de hoje, tá? Se preparem para fazer as atividades com capricho. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Deixo aqui como dica que vocês troquem uma ideia em casa com os pais de vocês, né? Perguntando para eles a respeito do uso dessa câmera aqui. Deixem eles participarem, né? Contando um pouquinho para vocês de como que era na época deles. E estamos falando do ano de 1990, hein, pessoal? Não é há muito tempo atrás, tá? E olha como que foi a revolução da fotografia. Então, perguntem aos pais de vocês, vão contribuir muito com as informações com que eles viveram lá naquela época, tá bom, pessoal? Bons estudos a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau!